Deixa eu antes tomar um remedinho. Eu quero também. Deixa eu perguntar pra vocês. O arroba de vocês. Do Instagram, Tigrão, tudo junto. Tigrão do Cifrão. C-I-F-R-A-O. Tigral do Cifral, né? Tigrão do Cifrão. Fala, Tigrada, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou super entusiasmado hoje, diga-se de passagem. Começa agora mais um episódio do Tigrão Cast, o videocast para quem quer ser uma pessoa melhor a cada dia e desfrutar de uma vida plena e com propósito. Aqui a gente fala de automelhoramento, desempenho, revolução pessoal e alta performance. E política também, né? Para resultados expressivos nos negócios, nas finanças, na saúde, na vida pessoal e na sociedade como um todo. Por isso a gente está sempre lendo algum livro maneiro, batendo um papo com convidados especiais e trocando aquela ideia de milhões. E para quem ainda não nos conhece, esse aqui do meu lado é o Rodrigo Renter, formado em desenho industrial pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Tem grande experiência com arte urbana, inclusive fora do Brasil. Ficou anos e anos sem votar por opção, mas percebeu a importância de exercer sua cidadania para sua vida e para o futuro de suas duas filhas. E hoje corre atrás do prejuízo para saber mais sobre política em sua busca pelo automelhoramento. Também tem eu, Diogo Baiense, formado em marketing com pós-graduação em comércio eletrônico. Já trabalhei com distribuição de bebidas desde os meus 14 anos, tive minha primeira empresa formal com 19 anos de idade no ramo de comunicação visual, já tive um e-commerce de venda de adesivos para todo o Brasil, também já morei e trabalhei no exterior e também já passei anos alheio à política, achando que meu voto era apenas um em milhões. Portanto, totalmente desnecessário. Pra mim, nada ia mudar, ia continuar a mesma coisa e eu só queria me concentrar em fazer o meu, achando que não ia ter interferência. A política era um assunto chato e desnecessário, porém hoje eu reconheço a importância de me envolver com esse tema cativante e que, querendo ou não, exerce grande influência em vários aspectos da minha vida. Tem também o Cadu, que está nos bastidores, nosso operador técnico, que é responsável pela imagem e som do Tigrão Cast, que todo dia aprende um pouco mais e vem crescendo junto conosco. E finalmente temos aqui Dani Balbi, formada, licenciada, mestre e doutora em Ciência da Literatura. Primeira mulher negra, transexual, professora da UFRJ. É roteirista, candidata a deputada estadual pelo PCdoB, luta pelas mulheres, pelo movimento LGBTIA+, pela cultura e pelo movimento antirracista. Dani, é um prazer imenso ter você aqui. Dá um alô aí antes de eu mandar os recados iniciais para quem está nos ouvindo ou assistindo. E seja bem-vinda. Queridos, obrigada pelo convite. O prazer é todo meu de poder falar com vocês, de poder falar um pouquinho para a comunidade tigrada, né? Que maneiro, isso aí. Show, Rodrigo. O que a gente vai falar hoje? Cara, a gente vai falar menos, né? Quem tem que falar mais é nós somos umas antas políticas, né? Vamos assumir isso aqui. E esse momento é muito importante pra nós, cara. Que até onde eu sei, depois você nos corrige se a gente estiver errado, você tem um histórico de militância, de estudar, de correr atrás, de participar, coisa que eu e o Diogo a gente não fez na vida. Então você tem um acúmulo de conhecimento nessa área que é muito útil pra gente. Então a gente tem várias... Não vale rir das nossas dúvidas, que são dúvidas muito idiotas, muito banais, muito primárias, né? Mas a gente percebeu também que são dúvidas comuns a muita gente, na sociedade como um todo. Eu não sei, talvez grande parte do Brasil seja ignorante politicamente. Então a ideia da gente hoje é ter um bate-papo aqui, leve, pra tirar pequenas dúvidas. Em vez da gente perguntar pro Google, a gente pergunta pra Dani. Será um prazer ajudar. Show de bola. Então, meus recados iniciais, só pra lembrar que a gente tem episódio novo toda semana no YouTube e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Castbox e Radio Public. E todo dia, mas todo dia mesmo, eu sempre falo isso, todo dia, inclusive diariamente. Carnaval, feriado, Ano Novo e Natal. E dia de eleições também. No domingo de votação também. A gente tem cortes nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Kuai e TikTok. A gente não pode estar fora do TikTok, o TikTok tá bombando, gente. Então, o que a gente pede em troca é curtir, seguir, dar 5 estrelas lá no Spotify e compartilhar aí com a galera, que a gente só tem a agradecer.
Vamos que vamos? Então vamos. Demorou. Estou muito entusiasmado. Vambora. Então, Dani, a gente... não sei se você sentir a vontade. Pô, eu queria saber quem é a Dani. Saber de sua vida, saber dessa tua escalada que veio de uma família humilde, até onde eu sei. Você fez curso superior e doutorado, não é isso? Isso. E, enfim, e dá aula numa universidade. Caraca, como é que foi isso? De onde você saiu? Como é que você chegou aí? O que você fez pra chegar lá? A pergunta de milhões, né? É difícil a gente se apresentar. Eu sou professora e roteirista, né? Eu tenho o hábito de me definir pelo trabalho que eu exerço. Acho que isso está muito ligado à afirmação da identidade de trabalhadora, né? Uhum. Mas também pela origem. Eu sou filha de mãe solo, uma mulher negra transexual que nasceu na periferia da cidade do Rio de Janeiro, na comunidade do Engenho da Rainha, que é uma das comunidades do entorno do Complexo do Alemão. Isso também me constitui, porque viver a trajetória de uma comunidade que é marcada pela violência policial, pela violência e pelo abandono e descaso do poder público, acho que me fez também tomar consciência de classe, consciência coletiva e ajuda a fortalecer a convicção de que só a luta coletiva muda a vida. Ser filha de mãe solo, ser uma mulher negra numa família negra que sofre racismo cotidianamente foi fundamental para que eu compreendesse a importância das pautas que hoje eu carrego. E foi muito importante para que eu tivesse esse encontro com o movimento social, o movimento estudantil e a organização política, a União da Juventude Socialista, a qual eu me filiei aos 15 anos de idade. Caraca. Pois é, há 18 anos, né? Eu tenho 33, então... Ou seja, a pessoa é obrigada a votar a partir dos... 16... Não, 18. 18. Obrigada, E já você pode com votar 15 já procurava participar de alguma forma. Ou seja, não era obrigado aquilo. Fez porque achava importante pra você e pro teu coletivo. Isso. Naquela época, o que marcou a minha geração foi a luta pela defesa do passe livre na cidade do Rio de Janeiro, pela extensão do passe livre estadual e também contra o sucateamento das unidades básicas de ensino. Não só aquelas orientadas pela Secretaria Estadual de Educação, mas também as da FATEC, que era onde eu estudava. Eu fazia curso técnico em administração, que estava sofrendo um processo de sucateamento acelerado por conta do governo à época, o governo estadual. E acho que esse foi o pontapé, não? Lembro que esse foi o pontapé fundamental para eu me organizar politicamente. Isso me levou à organização política, encontrar a União da Juventude Socialista, essas duas lutas, né, em defesa da educação, em defesa de maior investimento e contra o sucateamento da educação gerida naquela época pelo governo do estado do Rio de Janeiro, e o alargamento do direito ao passe livre, né, para as e os alunos do ensino básico no estado do Rio de Janeiro, que foi uma luta marcante da minha geração, é uma luta que até hoje ainda mobiliza muitos estudantes, né? Uma luta longa, porque ela tem um aspecto dessa luta que se relaciona com a esfera estadual e outro aspecto que se relaciona às esferas municipais, né? E a partir daí eu fui encontrando os movimentos sociais, encontrando a UNEGRO, a União Brasileira de Mulheres, e mais tarde ajudei a fundar com muito orgulho a UNA-LGBT. Também continuei militando na Associação Nacional de Pós-Graduandas e Pós-Graduandos, e encontrei o CEP, logo depois que ingressei na carreira docente, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o SIMPRO também, porque fui por muito tempo professora da rede particular de ensino aqui no estado do Rio. E me configuro, acho que a minha vida é marcada por essa constante militância. Sim. Pô, se você for fazer tipo um currículo, igual a gente vai pedir emprego em um lugar, qual a sua experiência? Vou fazer um currículo de experiência teu, é muito longo, né, cara? Você participou de várias, brincando assim, participou de várias siglas, né? Isso, eu sempre esqueço de frisar
a trajetória acadêmica, né? Não abandonei a formação, ingressei na universidade aos 17 para 18 anos, lá na UFRJ, fiz literatura, depois fiz mestrado e doutorado, subsequentemente em ciência da literatura. Onde é o campus? Não é no Fundão, não, né? É no Fundão. É do ladinho da reitoria. Sim, me lembro, mas eu achei que... Enfim, mas que ano que você fez? Você lembra mais ou menos? Eu fiz em 2007, de 2007 a 2019. Sim. Eu nunca saí dali. Sim. São 12 anos, né? 12 anos. Foram 4 anos de bacharel e aí um aninho de complementação da licenciatura. 2 anos no mestrado e 4 anos no doutorado. 2 anos e meio no mestrado, 4 anos e meio no doutorado. Isso deve dar cerca de 12 anos. Cerca dos 30 anos. Aí beleza, aí foi participando de esferas diferentes, de movimentos que se apoiavam ali. E aí, deputado estadual. Como é que você chegou? Qual foi o momento que você chegou assim e falou, pô, tá na hora de eu assumir um compromisso político mesmo, ao pé da letra, né? O que fez você falar assim, pô, pronto, agora eu vou me colocar à disposição desse cargo, dessa tarefa? É recente? Esse teu ímpeto é recente? Não. Em 2018, a gente assistiu o crescimento do conservadorismo no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro tem as suas peculiaridades por conta da cartelização das macro e micro-regiões, né? Então, e da milicianização, né? Que é uma realidade que a gente vivencia, pelo menos nos últimos 20 anos, com mais força e maior visibilidade, no sentido de ser mais expressivo. Mas é uma agressividade até com também, maior né? agressividade, mas que é, do ponto de vista histórico, algo que deita raízes no processo de constituição da própria Polícia Militar ali na década de 60. Mas o Rio de Janeiro, além disso, também sofre por conta de outras questões, né, da sua relação com o governo federal, a dificuldade da gente conseguir um plano autônomo de desenvolvimento econômico. E tudo isso se agudizou no final dos anos 2000, 2010, quando a crise econômica, aliada a uma série de crises políticas, crise política no âmbito do governo federal, mas também as crises políticas no âmbito das municipalidades e dos entes federados, vai fazendo com que os partidos de esquerda se organizem, né, para enfrentar esse ascenso do conservadorismo, que está diretamente ligado a esse processo. Aqui, como eu disse, no Rio de Janeiro, é a milicianização dos territórios e, consequentemente, a milicianização da vida, né, das trabalhadoras e dos trabalhadores, que acabam reféns dessa lógica de distribuição do poder no estado do Rio de Janeiro, obrigou a gente a se colocar politicamente na militância com mais força. Então, o meu partido me provoca para que eu apresente uma candidatura sem pretensões, então, de largada muito reduzida, com pouco investimento, e eu aceito o desafio. Na época, eu estou iniciando o doutorado, era uma candidatura que tinha a função de falar especificamente para as comunidades acadêmicas, apresentar uma proposta de desenvolvimento econômico para justamente tentar tirar o Rio de Janeiro dessa crise econômica que vivia, que se relaciona à crise política, de modo geral. E eu aceito o desafio, também por conta do perfil, ser uma mulher negra, transexual, mas que está diretamente ligada aos movimentos em defesa dos investimentos em educação pública, no ensino básico, no ensino superior. Eu achei que era uma oportunidade de poder conversar com a juventude, conscientizar a juventude de que o conservadorismo, o ataque aos direitos civis de populações historicamente mais vulneráveis também podia ser enfrentado através justamente do investimento
do poder público nessas áreas que são educação, ciência, cultura, desenvolvimento tecnológico, porque elas criam oportunidades para que justamente esses segmentos possam conquistar a cidadania através do ingresso no ensino superior, da conquista de um posto mais qualificado no mercado de trabalho. Fiquei muito feliz. E foi um desafio extenuante. Como eu disse, desde o princípio a gente tinha acordado que seria uma candidatura, como a gente chama, de tiro curto, uma candidatura modesta. De introdução, né, no mundo político, né? Muito pouco investimento. A gente não tinha recurso, então fazia campanha de ônibus, demorou para ter panfleto. Panfletinho xerocado. Exatamente. Tipo, né? Isso, falava com as pessoas sem material. E aí a gente, no final, né... E isso fazendo doutorado junto. Fazendo doutorado junto. Nossa. Eu tinha, fazendo as disciplinas, chegava em casa, às vezes tinha um trabalho podre de cansada, tinha um trabalho... E curioso, né, abrindo um parênteses, eu acho que isso me ajudou a ter mais disciplina, e o hábito de leitura cotidiano que eu tinha, né, foi reforçado nesse processo, né? Legal. Acho que a dificuldade, sem romantizar as dificuldades, eu sou contra a romantização das agruras da vida, mas elas acabam ajudando a gente a criar disciplina, fortalecem, né? Criam, às vezes, mais garra, ajudam a gente a ter determinação. Sim. E foi assim com aquela candidatura. A gente observava ela crescer, acho que a gente observou um ajuste da linha política. A gente sentiu que tocava as trabalhadoras e os trabalhadores, mesmo naquele momento de ascenso do consenso conservador. E o resultado foi esse, né? Uma candidatura praticamente sem verba, sem recurso, sem estrutura. Sem muita pretensão também. Sem muita pretensão, chegou a 11 mil votos, quase 11 mil votos. No estado, não conseguimos eleger em 2018, mas tivemos muita força, né? Você aprendeu pra cacete nesse processo também, duvido que não. Muito, aprendi como conversa com as trabalhadoras e os trabalhadores, aprendi o que eles querem, aprendi a construir um programa político ouvindo o conjunto da população, aprendi a andar no estado do Rio de Janeiro, aprendi tanta coisa que eu vou levar para a vida inteira. Isso isso não se paga, não tem preço, né? Mesmo não conquistando o mandato, esse aprendizado vai ficar para sempre. Isso foi pelo PCdoB? PCdoB, desde os 15... Que tu já era afiliada desde cedo. Tá. E agora, em 2022, diante desse resultado, a gente conseguiu mais estrutura, mais investimento. Eu nunca deixei de militar, continuei militando depois mesmo da derrota. Nem de estudar, né? Um ano depois eu defendi o doutorado e entrei na universidade como professora. Militando sempre pela educação pública, né? Que é um dos motes, mas sobretudo pela cidadania plena das populações mais vulneráveis, né? Pessoas LGBTQIA+, mulheres e negritude. E agora, em 2022, a gente volta de novo, com mais força, e a gente percebe... Pelo PCdoB de novo. Pelo PCdoB. E aí, deixa eu te perguntar, não sei se é o momento oportuno, mas se eu estiver falando besteira, tu me corta, não fala... A gente tem uma gama... O Brasil é um país com muitos partidos políticos, né? A gente tem uma gama muito vasta. E tem, inclusive, outros partidos até que se intitulam comunistas também, né? Por que você escolheu o PCdoB? O que fez teu olho brilhar com esse grupo, com essa ideologia, com esse partido em especial? Isso é engraçado. A minha mãe, ela nunca foi organizada, ela participa, ela é uma mulher sindicalizada e tem uma consciência social muito refinada. É uma consciência de classe que é muito marcada. Então, ela sempre escolheu candidatas e candidatos do campo da esquerda e do Partido Comunista do Brasil. Minha mãe é de uma época em que a gente, no PCdoB, fazia com muito êxito a dobrada Jandira e Edmilson Valentim. Então, a minha mãe era apaixonada por essa dupla. Jandira Fegali. Jandira Fegali e Edmilson Valentim. E eu, com 8, 9, 10 anos... era, obviamente, muito influenciada, mas minha mãe... Já via aquilo ali. Mas minha mãe também muito lulista, muito brisolista, falava coisas como... Ela repetia um jargão que no Partido Comunista a gente repetia, minha mãe nunca teve relação com o PCdoB.
que era uma frase de Fidel, na verdade, de um dos famosos discursos dele, que diz algo mais ou menos assim: hoje milhares de crianças no mundo inteiro morrerão desabrigadas e com fome. Nenhuma delas é cubana. Minha mãe repetia isso, né? E falava com muito entusiasmo de Cuba. Então tinha uma... nunca se reivindicou comunista, mas conhecia e tinha essa consciência social aguda e sempre escolheu candidatas e candidatos de esquerda. Nossa vida nunca foi fácil. Então, enquanto mulher negra, mãe solo, eu percebia as dificuldades pelas quais a gente atravessava. Entendia que elas estavam diretamente ligadas Sim. ao momento político e à agenda econômica implementada pelo governo ali na década de 90. Então, aprofundamento do neoliberalismo, ataque ao funcionalismo público. A minha mãe, inclusive, denunciava muito isso, denunciava as dificuldades que ela passava enquanto Ela era funcionária pública sob a gestão de um governo que não reajustava salários, que retirava direitos conquistados das trabalhadoras federais. O sucateamento do próprio hospital universitário, minha mãe é técnica de enfermagem no HU. E aquilo tudo formou a minha consciência. Lembro que no último ano do ensino fundamental, quando a gente estuda o século XIX e o século XX, eu fiquei mais atenta e muito entusiasmada com a história da Revolução Russa, né? Com a história da formação das primeiras grandes ligas de trabalhadoras e trabalhadores na Europa, dos grandes sindicatos, da primeira organização internacional comunista e da Revolução Russa de 1917, das revoluções do século XX. Eu gostava muito de história. Você, como jovem, esses assuntos serviam como combustível para você. Imagina que você ficasse, né, radiante com esse assunto, empolgada, né? Muito porque empolgada, não eram coisas de um passado longínquo, assim, eram coisas vivas, assim, né? E aí, enfim, só para, acho que pontuar dois elementos que parecem bobos, mas que são importantes, né? Quando eu tinha mais ou menos 9 anos, eu assisti uma minissérie, era muito famosa na época, né? Era muito comum a gente assistir minissérie. Eu assisti uma minissérie que talvez tenha marcado demais a minha formação em muitos sentidos, que foi Hilda Furacão. Hilda Furacão. Tá. E ali tinha o debate quer dizer, apresentava como pano de fundo o período tenso do golpe militar. Sim. E tinha um coletivo de comunistas, o debate da reforma agrária. Eu era muito ligada, eu gostava da minissérie, gostava de todos os plots, de todas as tramas, e também... Você já com uma veia de roteirista. Isso, exatamente. Mas a questão do debate da reforma agrária e acompanhar o golpe, a formação dos comunistas, também me acendeu os olhos. Eu lembro que eu perguntei para minha mãe, mas o que é comunista? E minha mãe, de forma ingênua, respondeu, é todo mundo que é contra o governo e contra os ricos. Nós somos pobres, somos comunistas. Ela não lembra dessa resposta. Sim. Mas aquilo eu não esqueci. Então, quando eu cheguei na FAETEC, com 15 anos, eu entrei na sala do Grêmio, eu vi uma bandeira da União da Juventude Socialista e eu vi uma foto da Jandira e do Edmilson. E ali eu falei... tô em casa. Imediatamente eu perguntei se eu podia fazer parte daquela juventude... E nunca mais saí. Tá. Caraca, que muito interessante, cara. Eu vi a história desse ponto de vista, né? Você conta muito bem, eu acho que por ser escritora, roteirista, dramaturga... você ela conta sabe contar forma... histórias. Cara. Professora também. Muito bom, né? Muito bom. Eu tenho uma dúvida. O que é essa consciência de classe que você fala? Ela tem níveis, né? Ela se expressa nas trabalhadoras e nos trabalhadores individualmente em níveis. Eu acho que, de modo geral... o conjunto das trabalhadoras no Brasil consegue compreender que é, de alguma forma, explorado. Que, de alguma forma, ser trabalhadora, não ser dona de um meio de produção, não ser patrão ou patroa, faz com que a gente tenha menos direitos e com que a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores seja mais difícil, né? Então, isso se expressa, por exemplo, na opção
por candidatas e candidatos ou por movimentos que falem para as trabalhadoras e os trabalhadores e falem da atenção às necessidades de diversas formas. Uma candidatura ou uma debatedora ou um debatedor público que dialoguem com essas necessidades a partir, por exemplo, de um projeto que fortaleça as estruturas do Estado de assistência social, ligadas à saúde, ligadas à educação, ligadas à segurança pública, fala diretamente a essa consciência, porque a trabalhadora pensa, olha, o meu salário não me permite com que eu tenha um plano de saúde. Então, essa figura que está falando sobre fortalecer investimento no SUS ou fortalecer investimento na educação pública de qualidade, está falando para mim. Eu acho que essa é a consciência mais evidente e que a gente chama de um primeiro nível, que está no primeiro plano da consciência de classe. Entendi. Né? À medida que a gente vai se interessando e aí se organizando em partidos ou em movimentos ou em sindicatos, o nível da consciência de classe vai se aprofundando. Então, a trabalhadora e o trabalhador vai percebendo e vai tendo acesso a, enfim, outros dados e outras informações históricas que vai levando ela a aprofundar essa consciência de classe e entender que a riqueza está diretamente ligada à estrutura social que permite com que alguns poucos detenham os meios de produção e se apropriem do trabalho ou do valor trabalho da maioria para construir e manter a riqueza. E, obviamente, aumentá-la à medida em que a necessidade do capital exige. Então, esse é um nível, talvez, mais profundo da consciência de classe, que a gente chama de compreensão da contradição essencial capital-trabalho. Sim. Né? Ou do aspecto fundamental da contradição capital versus trabalho. Na medida em que o capital aumenta, quanto mais ele se apropria do trabalho. E quanto mais ele hiperexplora o trabalho. Né? Entender que todo acúmulo de riqueza, né, em mãos de um grupo seleto ou de um único indivíduo é resultado da hiperexploração, em última instância, do trabalho ou do valor trabalho. E que isso é refinado, é complexo e está disperso na dinâmica da economia de mercado. Mas esse é o nível mais profundo de consciência de classe. Sim. Que acho que a gente só alcança quando se organiza e busca informação e formação. Então, é entender essa posição, saber que existe isso para que você consiga unir forças para poder mudar, ou pelo menos melhorar a condição, né? Exatamente. E aí você acaba construindo consciência coletiva e se organizando para poder intervir na realidade, mudar a situação, melhorar a situação, pelo menos, né, para os trabalhadores e os trabalhadores, ainda que nos marcos do capital, né? Algumas trabalhadoras e trabalhadores têm consciência de classe, mas também não têm consciência revolucionária, não chegam a se engajar num projeto revolucionário, mas entendem que precisam estar constantemente organizadas e organizados em sindicatos para poder, dentro dos marcos do capitalismo, fazer com que a distribuição de renda seja mais equânime. Alguns trabalhadores e trabalhadoras vão mais além e radicalizam seus programas e a sua organização e a sua militância, buscando revolucionar a sociedade e intervir diretamente na lógica, no dínamo dessa sociedade de classe, que é essa contradição capital-trabalho, propondo um outro modelo de sociedade, que seja um modelo de gestão dos recursos diretamente pelo Estado ou pela coletividade, que é o que a gente chama de socialismo, ou etapa socialista e comunismo. Muito mais maneiro ouvir você falar do que pesquisasse no Google, no Wikipedia, não tem nexo, né? Eu tinha que ter chamado aqui mais vezes. Dani, a primeira pergunta é a seguinte, eu queria que você explicasse pra gente, né, de forma resumida e didática, o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. A terminologia direita e esquerda está ligada à formação dos parlamentos, principalmente aos desdobramentos da Revolução Francesa,
quando os conservadores sentavam à direita do parlamento e os revolucionários jacobinos sentavam à esquerda do parlamento. Ela tá lendo. Eu não acredito nisso, cara. E você já sabia na ponta da língua. Isso. Tô impressionado. Né? O próprio parlamento inglês, que é um dos primeiros modelos de parlamento também, né? Segue essa lógica, né? A direita, os lords, a Câmara dos Lords, e a esquerda, os trabalhadores, as trabalhadoras, né? É óbvio que isso foi se refinando ao longo do tempo, né? Então, a direita, em geral, são os mais conservadores, tanto do ponto de vista da pauta dos costumes, quanto do ponto de vista do modelo econômico e pela manutenção, porque são representantes da elite, dos privilégios de classe ou dos privilégios nobiliárquicos àquela época, né? E a esquerda sentam aqueles considerados revolucionários, ou pelo menos progressistas, que têm uma concepção de mais alargamento de direitos e de alguma mudança estrutural mais profunda ou menos profunda da sociedade. Hoje em dia, alguns debates forjam o que define a esquerda e a direita. Mas, de forma resumida, a gente pode dizer que à esquerda se encontram aqueles que ainda hoje interpelam o modelo, a estrutura social, a estrutura econômica. Então, aqueles que defendem mais distribuição de renda, aqueles que, a partir disso, defendem mais Estado e que defendem um protagonismo maior das trabalhadoras e dos trabalhadores, e também aquelas e aqueles que defendem uma sociedade menos conservadora, uma sociedade menos rígida do ponto de vista de dogmas e costumes, que estão ligados à orientação sexual, que estão ligados, enfim, a determinados, a expressão da religiosidade, enfim, a comportamentos de modo geral, né? Então, esses estão à esquerda, defendem uma sociedade menos rígida, né? Que inclua mais a diversidade. Isso de forma resumida. Não, tá ótimo. E à direita estariam aqueles mais tradicionais, que estão ligados mais aos dogmas e aos valores mais tradicionais de uma sociedade. Mas isso é difuso, porque há partidos, por exemplo, e há coletivos, e há grupos políticos que se definem como liberais na economia e liberais nos costumes. Mas ser liberal na economia, hoje em dia, é uma perspectiva conservadora, porque o liberalismo é o modelo vigente. Então, se você quer romper com o modelo vigente e com as assimetrias e os limites desse modelo vigente, você, de certa maneira, é conservador, né? Você lembra da gente ter falado isso ontem? Desculpa te cortar. A gente falou isso ontem, a gente ficou numa confusão, né? Tipo, liberal, será que ser né? liberal economicamente ou politicamente é a mesma coisa que ser liberal nos costumes? A direita é liberal econômica e a esquerda também é liberal, mas que não a gente não achou esse termo econômico para justificar, Exatamente. nos justificar, né? Enfim, no começo você falou do princípio, né? Esquerda e direita, e com o passar dos anos, imagino que tenham surgido subgrupos ali com ideias que se assemelham em determinados pontos ou que são opostas, né? Então não é tão difícil dividir, não é tão fácil atualmente dividir só em dois grandes grupos, né? Esquerda e direita. Eu acho que tem liberais, conservadores e não conservadores, e enfim. Essa seria a segunda pergunta que a gente já escreveu aqui. E aí, assim, a gente fez uma lista e botou etc. no final, né? E aí vem liberal, conservador, e aí você já deu uma introdução muito boa com isso. Comunista, socialista e capitalista. Então, acho que você poderia falar um pouco sobre esses três termos, comunista, socialista e capitalista. E o termo liberal é um termo muito complexo, porque ele está ligado ao liberalismo econômico. O liberalismo econômico, de forma resumida, não posso definir como uma doutrina, mas é um consenso de pensamento sobre a gestão econômica e a forma da matriz econômica de uma sociedade que prevê
Basicamente, aqui eu estou me remetendo às questões e às formulações que surgem melhor acabadas na passagem do século XIX para o século XX, no campo da economia, que perseguem uma menor intervenção do Estado na regulação da economia. Isso diretamente ligado à taxação do livre comércio, à taxação de mercadorias, tanto dentro do território das nações e quanto do comércio entre nações, que defendem com que a livre iniciativa e a iniciativa privada tenha menos amarras do Estado e que possa gerir os seus negócios na convicção de que o mercado e essas próprias trocas se autorregulam. Isso é o liberalismo econômico estrito sensu. Ele tem diversas vertentes, mas de modo geral é isso, né? O liberal hoje tem também o sentido de enfim, pensar como é que determinados grupos que não são grupos que seguem os padrões de comportamento vigentes podem alcançar direitos e podem expressar esses comportamentos livremente. Então tem esses dois sentidos, né? Por isso que a gente por isso que alguns partidos de direita ou neoliberais se definem como liberais na economia e liberais nos costumes, ou liberais na economia e conservadores nos costumes. Então, quando a gente vir em algum momento alguém falar liberal, a gente tem que ver não quer dizer muito. Isso, tem não que quer ver qual dizer dos liberalismo econômico ou liberalismo de minorias, de costumes, né? Nossa, então ontem, leigamente, a gente chegou nessa conclusão. A gente ficou pensando nisso, a gente falou, deve ter dois tipos de liberal. Nesse texto aqui tá falando liberal várias vezes, liberalismo várias vezes, mas não é uma palavra só. Então agora tá falando liberalismo econômico e liberalismo de costumes, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Os conservadores estão mais ligados, a origem do termo está mais ligada àqueles grupos sociais que se organizam justamente contra o avanço das conquistas desses grupos que têm orientação sexual, têm expressão religiosa, diferente daquela hegemônica dentro de uma sociedade. Sim, que são as minorias. Que são as minorias. Então, esses grupos que se organizam para a manutenção de dogmas e de valores mais tradicionais são os conservadores, né? Tá. Quais são as outras terminologias? Vou rever muito esse episódio, cara. Eu achei fantástico. Muito obrigado pela informação. Já valeu o podcast inteiro, só isso aí. Mas ainda tem mais. Comunista, socialista e capitalista. Então, ao longo do século XVIII, imediatamente após as grandes revoluções industriais, com o avanço do acúmulo de capital, com as revoluções na Inglaterra e depois as revoluções políticas na França, né? O que a gente observa é a passagem de um modelo de base econômica, de matriz econômica e produtiva, baseado nas trocas, no acúmulo de moedas e no predomínio da atividade rural e no predomínio do acúmulo de riquezas através do comércio de mercadorias para a produção, para a esfera da produção. Então, existe, com o refinamento do processo de produção, a gente tem um aprofundamento da hiperexploração do trabalho, propiciado pelas máquinas e que propicia o acúmulo de capital nas mãos de alguns poucos que vão deter os meios de produção. Tem um debate do Marx, né? Quer dizer, enfim, eu vou adiantar aqui um pouco, mas eu vou voltar. Tem um capítulo do Marx, se eu não me engano, está no livro 3 do Capital, que é a assim chamada acumulação primitiva, que ele dá conta um pouco de como esse processo se deu ali na Inglaterra.
Como é que ele foi histórico, como é que ele foi expropriando as trabalhadoras e os trabalhadores dos meios de produção, que são as terras e as suas ferramentas, e as trabalhadoras e os trabalhadores só tinham, em um determinado momento da história, ali na passagem do século XVIII para o século XIX, ao longo do século XIX, a possibilidade de vender a sua força de trabalho para quem tinha os meios de produção, para os detentores dos meios de produção, que eram oriundos de uma elite nobre que vai se inserindo nesse processo de mudança da matriz econômica e vai, né, por conta do acúmulo também de riqueza propiciado pelo mercantilismo, se engajando na produção, na etapa da mecanização da produção, que é a Revolução Industrial. Parques né? Fabris, né? São os grandes parques Fabris e os donos, né, que são terra, geralmente os donos de terra, que são nobres, né? Sim. E que vão gerindo a economia, o comércio, vão mudando a dinâmica do comércio interno e das relações comerciais com outros países. A partir daí, a gente tem a instauração desse modelo em que o capital prevalece, né, desse modelo de trocas e algumas premissas, né? Quer dizer, que todo valor e toda a produção de valor está diretamente ligada à produção ao trabalho empregado em um determinado produto. Sim. Então, são algumas proposições. O comunismo, ou o socialismo, ou as perspectivas socialistas, utópicas, elas surgem no momento histórico, no século XIX, em que as grandes contradições do capitalismo e as promessas do capitalismo de ser um movimento e de ser um modelo econômico e com proposições políticas que vai promover o bem-estar social, quando essas promessas se demonstram na prática não realizadas. Então, os socialistas utópicos surgem ali no início do século XIX. E à medida que o movimento de trabalhadoras avança e que alguns formuladores do movimento, ou com relação com o movimento de trabalhadoras reivindicando direitos, vai se organizando para denunciar o capitalismo e as próprias promessas da Revolução Francesa e da própria Revolução Industrial, promessas que não deram certo, vai se refinando o pensamento e as formulações sobre o capital e sobre o sistema capitalista, do ponto de vista histórico, quais são as suas origens históricas, como é que é o seu funcionamento organicamente, o que dentro da sua lógica há de previsibilidade, há de possibilidade, qual é a função desse movimento de trabalhadoras e trabalhadores que não viu as promessas de distribuição de renda e de conquista de direitos se realizarem para eles, né? Então, o Marx surge nesse processo. Marx, ele é um dos maiores estudiosos do capitalismo. Ele, do ponto de vista científico, não foi superado, na minha opinião, e acredito que as suas proposições e as suas conclusões também não foram superadas. Mas mesmo os liberais, alguns liberais mais honestos, e que são, enfim, grandes teóricos, afirmam que o Marx, como estudioso do capitalismo, não concordam com as conclusões, mas como estudioso do capitalismo não foi superado, porque estudou muitos aspectos do capital e compreendeu... Até para combater o capitalismo ele teve que ser o melhor e o maior estudioso, entendedor daquele assunto, né? Isso. E aí o que ele propõe? Esses movimentos, então o socialismo é um movimento e é o acúmulo de formulações que propõe uma mudança de modelo de sociedade que entende que o produto e os recursos precisam ser distribuídos de forma equânime. E, para isso, é preciso que a gente rompa com a lógica do capital, né, do capitalismo, que prevê, na sua essência, como premissa, a posse, a detenção dos meios de produção. Sim. Por um grupo ou por um indivíduo. O comunismo, e aí, enfim,
O Lênin, mais tarde, na Revolução de 17, eu tô tentando resumir, mas são muitos. muita coisa. É muita coisa, né? Mas fica de boa que Tá tá fluindo. incrível, cara. Ele é talvez o maior formulador desse debate, né? O Marx também já vinha formulando, mas o socialismo seria uma etapa. Quando Marx formula, né? Ele propõe o seguinte, o Lenin vai aprofundar. O socialismo seria uma etapa em que as trabalhadoras e os trabalhadores fariam uma revolução, romperiam com a lógica da democracia burguesa, a lógica da democracia representativa, proporiam um outro modelo econômico que é marcado pela propriedade estatal dos meios de produção. Sim. Das fábricas, da terra, não das casas, né? Não das roupas, mas dos meios de produção. Sim. Né? E a política seria conduzida pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores eleitos e haveria uma descentralização do poder através de modelos como, por exemplo, os soviets ou pequenos comitês de bairro que vão construindo acúmulo político progressivo para poder ter atuação política. Esse seria o socialismo. À medida que a consciência de classe avança, o Estado, que, em tese, né, tanto da perspectiva marxiana do Marx, quanto nos aprofundamentos e pontuações leninistas, seria a expressão da política da burguesia, a superestrutura da burguesia. Então, esse Estado seria abolido. O socialismo, portanto, seria uma etapa de transição em que o Estado seria gerido pelo conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores e passaria por reformulações progressivas até que, numa etapa posterior, ele seria completamente abolido porque não teria mais necessidade de um Estado regulador, né? Então, haveria, por conta do adensamento das consciências, uma possibilidade de equalização da vida, né? E esse seria o comunismo. O comunismo é a abolição do Estado. O socialismo é a propriedade estatal dos meios de produção, regulando a distribuição e abolindo a perspectiva de classes. E o comunismo seria um lugar, portanto, onde as classes já não existiriam. A gente teria uma grande classe, uma única classe, que seriam as trabalhadoras e os trabalhadores, e o Estado ruiria. Não haveria necessidade do Estado. Não haveria necessidade do Caraca. Estado. Cara. Porra, assim, dá outra pausa, por favor. Vamos respirar, Cara, tomar uma água, porque Cara, tá. esse assunto tá muito bom. Muito bom. E aí, Aí eu vou intercalando suas falas geniais com as minhas perguntas idiotas. Pra ficar balanceado, assim, pro podcast ficando... Então, a gente fala muito, uma palavra que é muito falada, a gente ouve em muitos textos, né, no cenário político a gente ouve o tempo inteiro, que é a questão da democracia. Eu queria saber uma opinião tua, não de partido, não de segmento político, nem de nada. Opinião tua, se você sente no teu coração, você acredita que a democracia realmente é uma metodologia, um sistema, um meio que funciona. Aí, por que o Rodrigo tá perguntando isso? Porque a democracia, a princípio, seria todo o povo ter um pouquinho de voz, né, naquela resposta final que vai ser dada, né? Eu te pergunto, será que o grande parte do povo não é como eu, que é super leigo, super manobrável, super manipulável? Então, será que a democracia não dá poder para pessoas que não estão aptas a votar, a decidir? E aí eu vou te dar um exemplo. Imagina que eu pegasse a chave de um carro e desse, tem 30 pessoas, eu desse a chave do carro para as 30. Algumas sabem dirigir, outras não. Agora sai todo mundo dirigindo aí. Será que aqueles que não sabem dirigir não podem causar um grande desastre por não saber dirigir? Então eu, Rodrigo, sou um ignorante político, sou analfabeto político e eu tenho o direito de opinar, de votar, de fazer parte. Será que a democracia funciona lembrando que grande parte da população talvez seja como eu? O que você acha? Acho que na sua pergunta você usou um termo que é fundamental para a gente chegar a uma resposta para ela, que é direito. No modelo de cessão de direitos, de cassação de direitos, no modelo político de cassação de direitos, a gente tem a perpetuação de privilégios.
Então, a democracia, e aí respondendo, ela é uma ferramenta, mesmo a democracia burguesa, ela é uma ferramenta importantíssima, fundamental, para que a gente busque o alargamento dos direitos e o aprofundamento dos direitos para a maior parcela da população. Sim, sim. Né? É claro que ela tem falhas. Então, de fato, alguns segmentos e alguns indivíduos têm menos condições de intervir no debate público. Mas não porque, na maioria das vezes, não por culpa deles, mas muito em função das condições de formação daqueles indivíduos. Por exemplo, num país extremamente desigual como o Brasil, o que a gente observa é que a maioria das jovens oriundas e dos jovens oriundas e oriundos da classe trabalhadora acessam uma escola com muitas deficiências, Claro. ou acabam mesmo não tendo acesso a essa escola ou precisando abandonar a formação e vivem em tal precariedade que acabam eventualmente sendo compelidas à venda de votos ou sendo oprimidas, por exemplo, dentro de currais eleitorais que a gente sabe que são uma realidade no Brasil, mesmo nas grandes cidades. A gente está falando do Rio de Janeiro, milicianizado, cuja lógica da aposta da atribuição de voto é muito pautada por uma forma de coronelismo moderno. Sim, sim. Né? Então, são as agruras das condições de vida que levam as pessoas a não terem acesso às ferramentas suficientes para se entenderem enquanto conscientes. Mas caçar os direitos dessas pessoas não leva a gente a trazê-las para o debate político, não vai resolver. Eu já ouvi muito de que os governantes têm o interesse de manter essa desinformação. Então, assim, é verdade isso? É real? E que é interesse de quem está lá em cima, politicamente, em manter uma precariedade na educação para que possa ser facilmente manipulado para que eles continuem no poder? É exatamente assim. Pô, parece coisa de filme, né? Não parece uma ficção, mas... Ficção real. Parece história inventada isso, né? Comunista adora a teoria da conspiração, né? Então vocês me perguntam uma coisa, eu vou tecer diversas teorias da conspiração. Pode. Mas eu acho, tentando ser um pouco mais assim, realista, eu não acho que exista um grande consenso dos capitalistas e dos governantes que se sentam numa mesa para decidir como vão... Se reúnem no subsolo de algum lugar, né? Acho que o próprio processo de reposição, de construção, a dinâmica do exercício de poder vai fazendo com que eles investam menos. Porque, por exemplo, a educação não dá retorno imediato. Né? Mas o asfalto, na época da eleição... no momento que nas asfalta... semanas antes ali da eleição, né? Então, eles vão privilegiar isso, né? Eles vão sempre privilegiar aquilo que dá retorno imediato. Saúde pública não dá retorno imediato, né? Então, eles vão aumentar talvez o número de contratações de médicos e enfermeiros ali nos 6 meses, em um ano, vão fazer um hospital. Uma maquiada, né? Exato. Vão ajustar o salário das professoras, vão atender a reivindicação dos sindicatos, vão aumentar, vão construir ali o parquinho da escola. No fim, mas ao longo da gestão, na maior parte da gestão, eles não conversam com as professoras, não atendem as demandas por melhorias de salários, o que vai fazendo com que nas escolas públicas você tenha um abandono e aí condene as estudantes e os estudantes há muito tempo sem professor, e aí o quadro não funciona, o mapa, ainda tem a União Soviética no mapa das escolas, então assim, você vai, né, tendo o processo de sucateamento gradual. Mas é verdade o seguinte, existe o lobby, o parlamento burguês, e o Lenin já dizia isso, Marx também, é um parlamento, é um grande balcão de negócio da burguesia. Nossa, e já era que termo forte assim. E já era assim no século XIX. Nos Estados Unidos, por exemplo, o lobby, ele não é uma prática condenável. Você tem representantes de grandes empresas que negociam com representantes públicos, com deputadas e deputados, para atender abertamente. E aquilo é aceitável. Aqui no Brasil, isso é
proibido. Não é ético, né? Não é ético, mas acontece em todo o parlamento burguês. Então, não só... Aí eles negociam como antes alguns setores econômicos investem hoje em determinadas candidaturas que vão representar os seus interesses. Por isso que o financiamento privado de campanha por empresas, por pessoas jurídicas, foi proibido nessa nova legislação que rege o processo eleitoral. Diferente, dinheiro para chegar, para sair do mesmo lugar, para chegar no mesmo lugar. Mas exatamente, mas continuou o financiamento privado por pessoa física, né? Então, na prática, você continua e o lobby continua. Então, aí para exemplificar, eu lembro que na época da adoção do Enem, a gente via os patrões, os sindicatos patronais de grandes colégios do estado do Rio de Janeiro, na universidade, no conselho universitário, fazendo falas contra o Enem. Alguns deles também contra as cotas, né? Imagina o quão esses colégios santas da vida, não investem em parlamentares, por exemplo, que vão apresentar um projeto de lei e vão votar a favor de um projeto de lei como esse que passou recentemente, que é do novo ensino médio. O que é o novo ensino médio, que está ligado à reforma do ensino médio? Será que a reforma do ensino médio que o Temer apresentou não é resultado desse processo de negociação? E a aprovação que obteve esse projeto, larguíssima, porque todo o Centrão votou e os deputados mais à direita, ou mais liberais também votaram pela reforma do ensino médio, também não é resultado dessa intervenção desses setores liberais ou desses setores privados do ensino sobre as parlamentares e os parlamentares? Sim. O que seria essa reforma? A reforma do ensino médio, na prática, ela diminui a carga horária prevista para formação, para integralização do ensino médio do corpo discente, né? Então, de 2.400 horas para 1.800 horas, ela retira a obrigatoriedade de quase todas as disciplinas, mantém só as disciplinas ligadas à língua portuguesa e às ciências matemáticas, numa perspectiva instrumental da matemática e instrumental do uso da língua, e a prova aqui, ela tem formas, né, à medida em que ela vai sendo aplicada pelos estados e municípios. Aqui no estado do Rio de Janeiro, baseada no novo... na reforma do ensino médio, a gente teve o novo ensino médio, que é um projeto de modelo da educação que prevê diminuição da carga horária, itinerários formativos, a não obrigatoriedade da oferta de disciplinas como biologia, história, sociologia. Então, quem ganha com isso? Que tipo de... Aí você acha... Não sei, acho que o aluno talvez... O aluno perde Não sei muito. se ele ganha, né? Acho que não, né? O aluno perde, porque conhecimento e vastidão eu não acho que o ensino médio que a gente tem é bom. Uhum. Mas eu tenho a certeza, porque esse ensino médio proposto e que vai ser implementado, ele será ruim e extremamente prejudicial para a juventude. E assim, o que não foi estudado nessas horas a menos não vai ser estudado em casa Jamais, ou em cursos complementares, Passou. né? Não tem Talvez essa fosse uma boa ideia se isso fosse praticado, né? Se os pais tivessem essa consciência, né? Porque aí mas você não veja, é o que acontece. a elite geralmente estuda em casa. A elite, né, ou a classe média que tem mais acesso, que tem mais recursos, uma estrutura. é estimulada a leitura, faz cursos de idioma muito cedo, curso de desenvolvimento de habilidades físicas, tudo aquilo que pode muni-la de uma série de habilidades para alcançar um posto melhor qualificado no mercado de trabalho. Faz sentido. E as escolas, esses santos da vida, essas escolas mais tradicionais, não vão mudar os seus currículos profundamente, vão continuar mantendo uma carga horária maior e vão continuar mantendo uma diversidade de disciplinas para que esses alunos da classe média e da elite possam ter justamente mais condições e mais possibilidades quando se confrontarem com a necessidade de ingressar no mercado de trabalho e continuarem mantendo seus privilégios. Qual é a escola que vai conduzir um processo de formação aligerada? Vai ser a escola pública, que já não tem investimento hoje, que já não tem professor, que já não paga bem os professores, que, portanto, desestimula o corpo docente, que não tem quadro, que não tem material didático.
né? Que agora vai, por exemplo, há uma brecha nesse novo ensino médio que permite com que professores de língua portuguesa tenham disciplinas ligadas à história. E isso é um absurdo, porque ataca, por exemplo, além de ser um absurdo do ponto de vista da densidade, do conteúdo e da formação necessária, é um ataque à categoria dos profissionais de história ou dos profissionais de sociologia, né? Então, imaginem como é que será diante da história da gestão da educação pública no Brasil, como será a implementação da reforma do ensino médio no estado do Rio de Janeiro e em outros estados que quase não investem o mínimo constitucional em educação. O Rio de Janeiro não investe, por exemplo, porque está sob a égide de um regime de recuperação fiscal. Né? E há uma série de governadores que sofrem processos e que sofrem, enfim, processos de tentativas de processo de impeachment ou de investigação pelo Ministério Público porque não investem o mínimo constitucional em educação, que é 18%. Então, imaginemos como é que será esse novo ensino médio. Será mais, enfim, formação de baixíssima qualidade para as filhas e para os filhos da classe trabalhadora. Sim. E aí, respondendo a sua pergunta, dando essa volta redonda, a gente viu, por exemplo, que a gestão do SUS e a crise na saúde na gestão da pandemia está muito ligada a um lobby, e isso foi denunciado, explicitado no percurso da investigação da CPI da Covid-19 no Senado. Né? O lobby dos planos de saúde. Sim. Né? Como é que eles ajudaram a aprofundar a crise da saúde no momento no momento mais trágico. Mais crítico. Mais crítico. Que era oportuno para eles. Né? Caramba. Essa é a seriada Netflix. Então, um dia eu ouvi o seguinte, que a democracia é a pior forma, tirando todas as outras. Né? Porque, assim, ela não é perfeita, né? Mas também, teoricamente, se tivesse, acho que um esforço político honesto, ela poderia ser, né? Poderia responder essa tua pergunta, né? Pô, mas a gente ia ter educação, ia resolver grande parte dessa questão. Mas não é assim, né? Então... mas ainda assim, a democracia é a melhor, do meu ponto de vista, né, que tem. Eu acho que é a mais justa, né? Vai, manda ver. Não, eu ia perguntar o que você ia perguntar mesmo, seguindo aí a sequência. Eu ia perguntar assim, porque você pretende ocupar o posto de deputado estadual, muito em breve. E aí, se você, defendendo todas essas ideias que você falou, fazendo parte do PCdoB, se você entra no seu cargo, só que o governador do Rio de Janeiro eleito, na verdade, não compactua com essas suas ideias, é oposição sua. O quanto seu trabalho pode ser afetado se o governador do Rio for de um time oposto ao seu? Muito. Ou até se você quiser dizer... Muito, é importante essa relação. O seu trabalho pode ser favorecido se o governador eleito, na verdade, for do mesmo lado, do mesmo pensamento que você tem. Qual a relação do deputado estadual com o governo do estado? As relações são de toda ordem, né? Primeiro, a base do governo tem mais força para aprovar projetos de lei que estejam em comum acordo com o governador, ou pelo menos que vão na mesma linha de pensamento de gestão do Estado, ou ideológica do governador, porque o governador, ele domina a máquina pública, ele executa o orçamento. Além disso, o governador também libera, aqui no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, as emendas de financiamento, elas são liberadas pelo governador através de um processo de análise, né? Então, as deputadas e os deputados, em geral, as deputadas e os deputados que têm mais afinamento ideológico ou político com o governador têm mais facilidade, recebem mais emenda. E isso é importante, porque o projeto político do governo acaba sendo implementado, né?
E aí, com um governo de esquerda, um governo progressista, com certeza a gente vai ter mais facilidade de aprovar os nossos projetos, porque o governador consegue mobilizar uma base e dialogar com um conjunto de parlamentares maior do que uma bancada de esquerda, principalmente uma deputada comunista, né, com o meu perfil. Talvez eu tenha mais dificuldade de dialogar com deputadas e deputados conservadores, né, muito provavelmente, né, o que não significa que a gente vai retroceder, muito pelo contrário, mas talvez a nossa vida na Alerj e o alcance e a possibilidade de aprovar os nossos projetos seja mais facilitada se o governador tiver alinhamento, né? Além do que, por exemplo, quando a gente propõe uma lei que fala sobre a gestão do SUS, né, ou quando a gente propõe uma mudança numa lei para melhorar a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores, a implementação rápida dessa lei, a implementação não só a aprovação, tramitação e aprovação, mas a implementação, que é girar os recursos, mudar as estruturas para fazer essa legislação funcionar, depende de vontade política. Se eu proponho, por exemplo, a criação de uma delegacia ou de um ambulatório, eu posso até conseguir fazer com que isso seja aprovado numa Alerj difícil. Mas quem vai construir? Quem vai operar a máquina pública para construir esse ambulatório, esse hospital, essa creche? Vai ser o governador. Então, um governador que é sensível, que entende a necessidade dessa creche, desse ambulatório, ele vai fazer isso com maior celeridade. Um governador que, por motivos políticos, não concorda com os meus projetos, ou que me enxerga no campo da oposição, não vai priorizar tem essa... Tem meio de atrasar toda iniciativa que você tiver, né? Fala Exato. um pouquinho do papel do deputado, da deputada estadual. Eles se reúnem na Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né? Aí, Diogo, hein? Tá sabendo. E lá, o que acontece lá? São votações, são propostas? O que acontece exatamente na Alerj? Isso, acontecem muitas coisas, né? Mas os deputados, eles têm muitas funções. Eles indicam, por exemplo, os representantes do Tribunal de Contas, eles fiscalizam, aprovam ou desaprovam o orçamento enviado, né, em mensagem do governador para a casa, que será executado no próximo ano. Eles propõem leis para melhorar a gestão dos serviços e das estruturas públicas regidas pelo Estado. Então, em geral, né, nós nos reunimos no plenário, né? Eu não sou deputada de mandato, mas tô aqui vaticinando. Não, nós, é isso aí, é muito bom. Nos reunimos no plenário para votar, enfim, as mensagens do governo, que são as propostas de lei do governo, apresentar as nossas, né, em votação também. E o trabalho, em resumo, é fiscalizar. Então, propor CPIs que investiguem má gestão de alguns órgãos do governo, né? Ou propor comissões. Os deputados se organizam em comissões, comissão de segurança, comissão da mulher, comissão de economia, enfim, tem diversas, comissão de educação, comissão de ciência e tecnologia. E nas comissões também há o recebimento de denúncias, a apuração de denúncias, né, enfim, e há também a proposição de medidas parlamentares ou de provocação ao governo do Estado do Rio de Janeiro que adote determinadas medidas, né, e tem um orçamento da Alerj muito reduzido diante do orçamento do governo estadual, do executivo, mas que pode auxiliar. Por exemplo, a deputada enfermeira Rejane construiu o Capacita Mulher, que é um programa que oferece curso e capacitação para mulheres em todo o Estado do Rio de Janeiro. A deputada enfermeira Rejane que também conseguiu instituir pela Alerj um sistema de recepção de recebimento de denúncias contra de denúncias de violência contra a mulher. Então, são muitas funções, né? O parlamento é a voz do povo. Né? Isso. E isso tudo em comunicação com a ponta, vocês são representantes do povo. Ouvindo muita gente. Imagina. São 70 deputados estaduais que representam o povo, de modo geral, né? E que têm a função de cumprir essa ponte de diálogo entre o executivo e a população fluminense. Muito esclarecedor.
Vambora. E aí a gente pensou, pô, tem uns podcasts, a galera vai falando, aí tá mó bom assim, aí termina. Aí fica meio sem graça, a gente falou, pô, vamos fazer uma brincadeirinha no final? Aí a gente inventou a rajada de perguntas. Meu Deus. Olha lá, todo mundo fica assustado com o nome. Aí, Dani, é o seguinte, a gente vai fazer uma pergunta, a gente vai alternar aqui e você responde rapidamente, assim, brevemente, né? Comenta. Se tu demorar mais de uns 10 segundos, a gente já te corta. gente Porque é pra ser corta. tipo um negócio rápido assim, entendeu? Ai, meu Deus. Papum. É, vai ser tipo meio divertidinho assim. Então quer começar, Rodrigo? A gente vai alternando? E vai nas ímpares você. Então demorou. O que esperar do Brasil se a esquerda assumir a presidência nas diversas esferas? Reforma trabalhista, reforma da Previdência e protagonismo das mulheres, da classe trabalhadora, do povo preto, pobre e favelado. Parece que ela decorou, cara. Ela já sabia do script. Não é possível, cara. Tá. Número 2, então. O que a gente pode esperar do Brasil se a direita assumir a presidência e as demais esferas? Venda dos ativos nacionais, aprofundamento das desigualdades sociais, aprofundamento do neoliberalismo, mais fome, mais desemprego, mais miserabilidade, mais perseguição às minorias. O que você acha da acumulação de riqueza individual em nossa sociedade? É algo louvável ou é um pecado? É algo reprovável, que é a razão das desigualdades sociais e das agruras porque passa a maior parcela da população, que é a classe trabalhadora. Então, eu, enquanto comunista, milito por uma sociedade revolucionada em que a gente tem o protagonismo das trabalhadoras e que não tenha mais a propriedade privada dos meios de produção e, portanto, não haja mais riqueza individual, só riqueza coletiva. E aí ela parece que decorou e no tempo certinho, sabe? Não Sim, precisa falar, mas tipo 15 segundos no máximo pra todos. Comente sobre o voto auditável. Você acha que faz sentido pra você? Ou é um movimento desnecessário nessa? Faz, ele já é auditável. Desde 1996, as urnas eletrônicas funcionam muito bem. O processo de transparência que baliza a nossa democracia é seguro e é exemplo para todo mundo. Então, tudo que a gente já construiu é suficiente, não há nada que a gente possa construir. Qualquer tentativa de intervir nesse processo parece golpismo. Beleza. Programas assistenciais ajudam ou limitam o crescimento do indivíduo? Auxiliam muito, porque a partir deles, cada cidadã e cada cidadão pode ter acesso a itens básicos, a direitos básicos, como o direito de comer, e auxiliam, por exemplo, com que ele, comendo, possa cumprir a sua jornada no ensino básico, a sua jornada de trabalho, e possa, enfim, superar as dificuldades e se formar melhor. Certo. Para que servem as cotas para as minorias, principalmente a causa que se levanta muito, seriam as cotas nas universidades para pessoas trans e... Enfim, para que servem as cotas? Por que isso? Para reparar uma assimetria e uma injustiça que fez com que as universidades públicas fossem a casa das elites e para reparar também essa assimetria, essas desigualdades entre ensino público e ensino privado, ensino para a classe trabalhadora, ensino para a negritude, para as pessoas trans, pobres, pretas, LGBTs, que é de baixa qualidade, e o ensino de qualidade privado para a elite. Então, acessar a universidade pública, que é o que entrega a cidadania, que entrega a perspectiva de emancipação pelo trabalho, é fundamental. Sim. Caso você, em uma remota possibilidade, não seja eleito em 2022, quais são seus planos dentro da carreira política? Vai tentar novamente? O que você vai fazer? Eu acredito que vou tentar novamente, se assim o coletivo partidário entender que é importante. Vou continuar militando nos movimentos sociais e construindo minha carreira profissional, como sempre farei. Porque profissão é profissão, política é política, militância é militância. Ai, que maneiro isso. Qual é o seu propósito dentro da carreira política? Onde você quer chegar? Você quer ser deputada para sempre? Você quer chegar à presidência? Você quer fundar seu próprio país? Sei lá. Eu quero servir a população. Isso não é demagogia. Então, onde eu sentir que eu sou importante para intervir no debate público, eu estarei, de acordo com as orientações do meu partido, de acordo com as necessidades dos movimentos sociais dos quais eu faço parte. Né? E se eles decidirem que não é mais importante, que eu preciso sair da institucionalidade e fazer militância em outro lugar, eu acho que assim eu farei, né? Para mudar o país. Perfeito. Todo país tem o governo que merece. Você concorda com isso?
Não. Eu acho que todo país tem o governo que as condições sociais impõem. E que alguns grupos sociais mais privilegiados ajudam a colocar. Em momentos de crise ou de estabilidade, isso muda. Fundo eleitoral, aceita ou recusa? Eu aceito, porque eu acho que é importante ter um fundo eleitoral público. Acho que ele precisava ser melhor distribuído. Acho que o volume do fundo deste ano é exorbitante e escandaloso, mas eu acho que o fundo precisa ser público para que a gente possa ter mais segurança na prestação de contas e para que a gente possa ter maior condições de competitividade, mais igualdade entre as campanhas, entre as Mais candidaturas, né? e mais democracia. Perfeito. E aborto? Pode ou não pode? Qual a sua opinião a respeito? Pode. A interrupção da gravidez é um direito de todas as mulheres e homens trans, né? E não deve, de modo nenhum, ser regulado por qualquer orientação dogmática, né? Então, eu sou radicalmente favorável a que esse direito seja conquistado, né? E porque está diretamente ligado ao debate da vida das mulheres. Então, é uma militância para a vida das mulheres e dos homens trans. Então, é fundamental. Sim. Verdadeiro ou falso? Políticos estão apenas tentando resolver seus próprios problemas, sendo os principais deles ser eleito e ser reeleito. Na maioria dos casos, talvez. Mas eu conheço muitos políticos de esquerda e de direita que não. Que abdicam, inclusive, de uma carreira bem-sucedida para... Não é a maioria, mas conheço muitos que militam ali por ideologia, por... Sim. Endividamentos e teto de gastos para o governo. Concorda ou discorda? Endividamento ou teto de gastos? Na verdade é uma falta de responsabilidade do governo com as contas para poder servir a população sem pensar onde isso vai dar daqui a um tempo, né? Ou seja, realmente não ter o teto de gastos. Essa com 10 segundos é difícil, né? Não sei como é que você está fazendo as outras também, cara. Eu sou radicalmente contra o teto de gastos, acho que precisa ser reformulado, porque ele parte de uma compreensão muito equivocada do papel do Estado como agente econômico e, portanto, precisa... É uma excrescência política, nenhum país do mundo tem nada parecido, então é importante que nós revoguemos essa medida, né? Essa emenda constitucional. Agora, isso não significa dizer que a gente é a favor de um Estado irresponsável, né? Agora, o Estado não pode nunca ser comparado, né? Isso é uma das premissas básicas de quem estuda economia, a uma casa ou mesmo a uma empresa. Nem o orçamento doméstico, nem o orçamento de uma empresa privada e nem a função que cada um desses agentes econômicos cumpre é equiparada ao Estado, que tem uma função de emitir moeda, de fazer a própria regulamentação da economia. Então, um teto de gastos, né, ele não prevê, por exemplo, a possibilidade de manipulação de crédito, que é importante, inclusive, para regular os preços e regular a soberania nacional, regular o ataque de moeda estrangeira sobre a economia nacional, que a gente chama de ataque especulativo. O Estado tem uma série de mecanismos econômicos para cumprir essa função que não tem sentido prever a limitação da sua atuação através de uma amarração da execução do orçamento. É completamente contrário àquilo que é um dos fundamentos do Estado, que é regular, inclusive, os recursos, a distribuição dos recursos. Foro privilegiado. Pode ou não pode? Eu acho que sim, ele tem pertinência no sentido de que um parlamentar que está no debate público, ele pode sofrer muitos ataques, mas eu acho que ele não pode ser utilizado de forma banal. Beleza. Dani, tem essa questão aí da ficha limpa, né? Só que o que eu mais vejo são candidatos que estavam há pouco tempo impedidos ou A ficha suja, né? condenados de alguma coisa que estão... Como é que funciona isso? Eu não consigo entender. Sinceramente, eu não sei se... Pra mim, assim,
tá com a ficha suja, não se candidata. Não tem como se, entendeu? Entrar como candidato. E entram. Como é que funciona isso? Eu sou contra a lei da ficha limpa. Por quê? Porque eu acho que depois que um cidadão... Imaginemos, por exemplo, eu acho que tem a condenação, né? E depois alguém condenado em terceira instância não pode concorrer a nenhum cargo público. Como é que faz depois do cumprimento da pena? Né? Como é que um cidadão que pagou aquilo que devia à sociedade, que uma pessoa que precisou, enfim, entrar no mundo da criminalidade, que se arrependeu, que pagou, né, e que tem projeto social e político, ela vai ter os seus direitos políticos cassados? Então, nesse sentido, eu sou contra a lei da ficha limpa. Eu acho que enquanto está respondendo o processo, né, depois de condenado, enquanto está cumprindo a pena, está cumprindo a pena. Espera um pouquinho, né? Mas aí depois eu acho que pode entrar, voltar para a política. O sistema carcerário brasileiro atual faz algum sentido pra Nenhum você? sentido. Ele é uma casa de aglomeração de pessoas negras, pobres. As condições, a gente debatia isso ontem, curiosamente, no comício domiciliar, as condições de vida ali são degradantes. Para as mulheres que são, por exemplo, obrigadas a utilizar miolo de pão como absorvente, nas comidas, enfim, a desnutrição, a estupro. Falta de exposição ao sol, né? Falta de exposição ao sol. Em uma cela que caberiam 3, você vê 30. Então, não tem o menor sentido. Sim. Aquele fulano ali, tô falando de um político hipotético, ele rouba, mas faz. Isso faz sentido pra você? Nenhum sentido. Quem rouba não faz porque tá desviando dinheiro público e o que deveria estar sendo empregado em algo efetivo para a população. Os políticos são a pior coisa dentro da política. Tá certo ou não? Não, imagina. Acho que tem políticos muito honestos. Acho que tem a lógica viciada mesmo, assim, da fisiologia da política, que é ruim. Acho que a gente precisa mudar essa lógica. Por isso que a gente precisa de mais trabalhadoras, mais trabalhadores, pessoas que têm outra perspectiva da política, né? E não só essa perspectiva eleitoreira. Sim. Descriminalização da maconha. Bora fumar um? Vamos fumar um. Tá respondido. Ainda bem que é pra você essa pergunta, né? Que você sempre fica um cara aqui de maconheiro. Você concorda que você é apenas uma vítima? Poxa, mas isso eu tinha que ter falado um negócio lá atrás pra ter nexo. Vou pular essa. A gente já tá encerrando. Você quer encerrar com essa, Rodrigo? Não, vou pular pra 21. Tá. Vou pular da 20, que eu tinha que ter falado um negócio lá no começo pra ter nexo, que era um trocadilho, né? Verdade. Então, tá. 21. Se você for eleita... essa é maravilhosa, adorei. E não cumprir o que tá prometendo, não seguir a conduta que você mostra que vai ter, você aceita voltar aqui no Tigrão Cast daqui a 4 anos pra se explicar o que aconteceu? Aceito, mas eu quero fazer uma ressalva. A minha conduta, eu tenho absoluta convicção de que ela será a mesma. Agora, os projetos de lei que eu vou apresentar podem não ser aprovados, aí eu venho, inclusive, dizer e denunciar quem impediu a aprovação dos projetos de lei. Exatamente. Em menos de 1 minuto, justifique porque você merece o meu voto e o voto de quem está te assistindo ou ouvindo agora. Por que você é diferente dos outros e por que vai fazer diferente? Desde os 15 anos eu milito pela educação pública gratuita e de qualidade. Milito mesmo. Tenho uma trajetória na UBS, na UNE, na NPG. Milito para que essa educação seja inclusiva para as mulheres, para a população LGBTQI, a mais, para pessoas negras. Milito contra a milicianização da vida, a militarização da polícia. Milito porque sei, como mulher negra e transexual, o que é viver sob um Estado fascista, genocida, que não investe em educação, em cultura. Eu sou roteirista, eu preciso acessar o fundo público e sei que um orçamento, o menor orçamento da história do Estado do Rio de Janeiro para a cultura impacta a vida de milhões de trabalhadoras e trabalhadores. Eu não tenho plano de saúde, então eu sei exatamente o que passa a classe trabalhadora e eu tenho convicção de que atuar para mudar essa realidade é uma tarefa de todo representante público da maior parcela da população. E eu tenho gana de fazer isso, porque isso afeta a minha vida e porque há muitos anos eu tenho compromissos militantes que demonstram que a nossa trajetória ela é uma trajetória em defesa da classe trabalhadora. É por isso que eu acredito no nosso programa, no nosso projeto, e é por isso que eu quero ser deputada estadual.
E é por essa sua resposta que a gente não tem direito de fazer mais nenhuma pergunta, Diogo. Meu irmão, que esculacho é esse, cara? Nossa, por mim, sim. acabou. Joga suas folhas pra cima e já era. Não tem não. Por mim é isso. Dani, muito obrigado mesmo. Você foi, assim, indescritível. Não tenho palavras porque você respondeu... Inoxidável. Inoxidável, essa é a palavra. Inoxidável. E, assim, só tenho a agradecer aqui em nome do Tigrão do Cifrão, a tua participação. A gente tem sempre o objetivo aqui, nosso foco é auto-melhoramento, né? Então, a gente quer democratizar também a boa informação, a gente quer tirar as pessoas da mediocridade, né? E a gente chegou à conclusão de que a política é importantíssima, é vital para que isso aconteça. Então, por isso que a gente te chamou e você aceitou aí de braços abertos. A gente só tem a agradecer mesmo. Valeu por tudo. Poxa, obrigada demais, Diogo, Rodrigo, Cadu, por Quer terem me despedir, recebido. quer fazer seu jabá, que pode falar seu número agora. Então, essa câmera está filmando você. Se você quiser falar seu número, seu partido, dia de votação, daquele jabá final, pode ser. Gente, eu sou a Daniele Balbi, professora, primeira professora transexual da UFRJ, militante da educação, da cultura, com um programa que tem proposta, que é a materialização de um projeto de mudança de vida para os segmentos mais vulneráveis da população. As mulheres, a população negra, a população LGBTQIA+, a classe trabalhadora. É por isso que eu tenho muita gana e muita disposição de levar esse projeto adiante. Então eu quero e acho que esse programa precisa ser implementado. Por isso eu estou candidata a deputada estadual. Dani Balbi, 65123, vem com a gente fazer revolução no estado do Rio de Janeiro. Muito bom. Caraca, você quer falar mais alguma coisa, cara? Não, Dani, você quer falar mais alguma coisa? E agradecer vocês demais pelo convite, pela oportunidade de poder falar com mais gente. No MesaCast, No né? MesaCast. Assim que fala, né? Pela Adoro. recepção deliciosa, o café maravilhoso, vocês são muito acolhedores. Ai, que legal. Foi muito bom. Melhor começo de dia, né? Me Show. chamem sempre. Com certeza. Então, só pra fechar, eu queria lembrar que o Tigrão Cast tem episódio novo toda semana. Você já sai na próxima segunda-feira. Se as pessoas estão ouvindo isso agora, é porque hoje é dia 19, certo? Segunda-feira? Dia 19, exatamente. Muito Dia bem. 19, a gente sai às 4 horas da manhã no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Overcast, Radio Public, meio-dia no YouTube, todos os dias cortes. A gente vai ficar uma semana todo dia vendo a carinha da Dani nos nossos cortes especiais no TikTok, Facebook, Instagram e Kuai. Obrigado pela dica. E é isso, cara. Independente da plataforma que você tiver, dá o like, compartilha. Pessoas precisam de informação. Engordar essa cabecinha aqui e fazer o movimento pensar. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Fechou. Valeu. Obrigada, gente. Muito bom.